Na pequena vila portuguesa de Vila Nova de Mil Fontes, no calor úmido de julho, Maria sentia que certos momentos da vida não desaparecem, ficam gravados na pele, como se fossem parte do próprio corpo. Para ela, aquele mês foi exatamente assim. Maria tinha 38 anos e uma vida que parecia comum demais para ser vivida. Casada com Miguel desde os 21, quando estudavam na Universidade do Algarve, ela lembrava dele como um homem confiante, de barba por fazer e com aquele perfume forte que parecia colar na pele. Tiveram 2 filhos, o Luiz e a Catarina, mas Miguel estava sempre ausente. Trabalho, reuniões, viagens para obras espalhadas por pequenas cidades do Alentejo. Primeiro ela suportou, depois simplesmente se conformou. Naquele dia de verão, Maria ia passar uns dias na casa de campo da família, uma velha quinta perto do rio Mira, para respirar ar puro e esquecer a rotina. Para sua surpresa, quem se ofereceu para acompanhá-la foi o seu sobrinho Tiago, filho do irmão do seu falecido pai. Tiago, com seus 19 anos, estava de férias depois de estudar em Évora e tinha um ar descontraído, com uma t-shirt simples cinza, um pouco molhada pelo calor, e calções bege claros até o joelho. Ele sempre franzia os olhos, como se o sol estivesse a fazer-lhe uma piada constante. Maria já estava sentada no carro, vestindo um vestido de algodão fino, lilás pó, que desenhava suavemente a cintura, com sandálias de cortiça que lhe apertavam ligeiramente o calcanhar, um toque de charme discreto, quase proibido. Por baixo, uma lingerie simples cor de pele, um sutiã bangial que deixava os ombros livres para o sol do verão. Sem grandes expectativas, seguiram para a quinta. Lá, a paisagem era familiar, ervas daninhas, tilhas, e o algodão das árvores vizinhas que flutuava pelo ar. Maria acendeu o samovar, vestiu uma capa leve nos ombros e sentou-se descalça num banco de madeira, encolhendo as pernas. Tiago cortava a relva, tirando a camisa, revelando as costas brilhantes de suor, com cabelos colados à testa. Maria não queria, mas não conseguia deixar de olhar para ele com uma atenção cálida e desajeitada. Água? Perguntou ele, fincando a foice no chão. Ela acenou e foi buscar água fresca numa bilha de barro. Quando ele entrou na casa, ligeiramente ofegante, Maria sentiu um aroma misto de sol, erva e um leve toque masculino que a fez arrepiar. Aproximou-se e comentou que as costas dele estavam vermelhas, provavelmente uma queimadura de sol. Deixa eu pôr um creme, ofereceu, surpreendendo-se a si mesma. Com um frasco de aloe vera na mão, chamou-o para a varanda. Ele sentou-se, apoiando-se no guarda-corpos, e ela deslizou as mãos quentes pelo seu corpo, sentindo a pele viva e quente, como se respondesse a cada toque. Por um momento, os olhos dele se encontraram, olhos calmos, adultos, diferentes dos olhos de menino que ela esperava. Não dói? Perguntou ela. Não, é até agradável, respondeu ele, num sussurro. Maria sentiu um formigueiro percorrer-lhe a pele sob o vestido. Era só calor, vento, ou talvez o olhar de Tiago, que demorava a desviar-se do tornozelo dela. Ele agradeceu, mas a voz tinha mudado, pedindo por algo mais profundo. Sem palavras, Maria recolheu-se para dentro, trancando-se na casa de banho, onde demorou a olhar para o seu reflexo no espelho. As bochechas coradas, o vestido agarrado na pele, um zumbido de desejos proibidos que nem ela compreendia totalmente. Algo havia partido dentro dela naquele dia, um silêncio que mexia com tudo. Enquanto Maria tentava afastar os pensamentos sobre as mãos de Tiago, o calor e o olhar que não se cansava de observar cada detalhe, a vida parecia ter mudado meio tom. Aquele verão prometia ser diferente. O sol de julho podia até queimar, mas era o fogo que ardia por dentro que ninguém via, exceto ela e ele. E ali, entre as tilhas e o cheiro da terra molhada, algo começava a crescer, uma sombra que se alongava, uma promessa que ninguém ousava nomear. Na manhã seguinte, a quinta despertava banhada pela luz dourada do sol que já prometia um dia quente. Maria, vestindo um antigo robe de algodão branco, já esticado e frouxo na cintura, movimentava-se pela cozinha com uma graça simples. Sem sutiã, sentia o tecido do robe deslizar suavemente pela pele, um toque que a fazia sentir-se viva. Os seus pés estavam descalços, e ela se deleitava com a sensação fresca do chão de pedra sob eles. Tiago apareceu na cozinha pouco depois, com os cabelos ainda despenteados e uma expressão sonolenta. Vestia umas calças de treino cinzentas e uma t-shirt preta, ambas levemente úmidas pelo suor da noite anterior. O seu olhar, ainda meio perdido, encontrou Maria, e ele comentou com um sorriso meio nostálgico: isto cheira a infância, tia. Lembras-te de quando te metias na compota com o dedo e a avó ralhava? Maria riu-se, lembrando-se perfeitamente das suas travessuras de menina, e colocou uma tigela de compota de morango na mesa. O dia prometia ser calmo, mas havia uma tensão invisível no ar, uma eletricidade que fazia com que cada gesto parecesse carregado de significado. Depois do pequeno almoço, decidiram pintar o velho portão da quinta. O cheiro da tinta misturava-se com o perfume das tilhas em flor, criando um aroma peculiar.
Tiago, com a camisa arregaçada, exibia os braços bronzados e musculados. Maria sentou-se num banco perto da parede, e o seu hobby subiu ligeiramente, deixando entrever a pele lisa das suas pernas. O calor fazia com que o tecido se colasse ao corpo, revelando delicadamente as suas formas. Enquanto Tiago estendia a tinta com um pincel, reparou numa linha solta no hobby de Maria. Aproximou-se, e com um gesto cuidadoso, puxou a linha, que parecia um fio invisível entre os dois. O toque inesperado fez com que Maria prendesse a respiração. Os olhos de Tiago encontraram os dela, sérios e adultos, longe da inocência da juventude. Somos família, não é? Murmurou ele, quase como se tentasse convencer a si mesmo. Maria não soube o que responder, o coração batia acelerado. Tiago aproximou-se ainda mais, o seu rosto quase tocando dela, o cheiro da chuva recente misturava-se com o aroma quente da sua pele. Ainda assim, não houve toque, apenas aquela proximidade carregada de emoções inconfessáveis. Tens tinta nas mãos, Tiago, disse ela, a voz a falhar. Ele sorriu, afastando-se devagar e limpando as mãos na calça. Seguiram em silêncio, como quem evita dizer o que ambos sentiam. Maria calçou as sandálias de cortiça, sentindo o calor do verão agarrar-se à pele, enquanto Tiago continuava a pintar o portão, sem música, sem palavras, mas com os olhos sempre a seguir os movimentos dela. Horas depois, o céu escureceu e uma tempestade típica de julho fez-se ouvir com trovões e chuva intensa. Eles correram para dentro da casa, protegendo os móveis e as plantas. Maria ficou na cozinha, usando uma camisola de algodão leve, molhada pelo calor e pela chuva, sem nada por baixo, sentindo a brisa fresca que entrava pela janela aberta. Tiago sentou-se numa cadeira simples, o cabelo molhado a pingar gotas no chão de madeira. O silêncio instalou-se, apenas quebrado pelo som da chuva e do tic-tac do relógio antigo. Maria sentou-se perto dele, a camisola revelando um pouco da curva das suas pernas, e perguntou-lhe, num tom baixo: tens medo do trovão? Tiago respondeu sem hesitar: tenho medo do silêncio. O olhar dele fixava as mãos dela pousadas na mesa, e Maria percebeu que aquela proximidade era algo que ultrapassava os limites do que poderiam aceitar. Sentiu seu corpo responder ao toque invisível, ao espaço entre eles que parecia carregar um universo de desejos contidos. Quando finalmente Tiago tentou aproximar-se mais, Maria recuou ligeiramente, o medo e a atração a confundirem-se dentro dela. A tensão aumentou até que, no momento mais inesperado, o telefone de Maria tocou. Era o marido, Antônio, a avisar que chegaria dentro de 1 hora. A atmosfera que se criará quebrou-se, deixando atrás um silêncio pesado. Maria. Afastou-se, o coração a bater descompassado, a roupa molhada a colar-se à pele, e os olhos fixos no vazio. Sabia que aquele momento não era o fim, mas apenas o início de uma história que prometia arder. E enquanto o trovão ribombava lá fora, uma pergunta pairava no ar: até onde poderiam ir dois corpos ligados pelo sangue, mas separados pela razão? O sol já começava a esconder-se atrás das colinas douradas do Alentejo quando Antônio chegou à quinta. O som da velha cancela Render ecoou pelo terreno, misturando-se com o farfalhar das folhas das oliveiras. Maria, ainda com a camisola de algodão molhada e os cabelos levemente desalinhados pelo vento da tempestade, sentia o corpo arder por dentro, embora por fora mantivesse uma aparente calma. Antônio entrou sem cumprimentar, como se a casa fosse a fábrica onde trabalhava, e não o refúgio da família. O cheiro a suor, desodorizante barato e cansaço pesado invadiu o espaço, enchendo o ar com uma sensação de opressão. Pediu chá sem olhar para ninguém, enquanto Maria servia silenciosamente, evitando cruzar olhares com Tiago, que permanecia na varanda, encostado à parede, a olhar para o chão. Tiago mexia num pequeno canivete, entalhando algo numa tábua de madeira que trouxera consigo. A sua concentração era uma tentativa óbvia de afastar a tensão que pairava no ar, mas Maria sabia que ele estava tão inquieto quanto ela. O silêncio era interrompido apenas pelos ruídos da noite a cair e pelo murmúrio distante do rio Mira. Mais tarde, quando Antônio pediu mais cerveja para a festa que planeava no fim de semana, Tiago permaneceu calado, os olhos a seguirem cada movimento de Maria. Ela sentia os olhares dele como pequenas faíscas a queimarem-lhe a pele, e respondia com gestos lentos, quase a brincar com o cabelo, como se tentasse esconder o que sentia. Ao voltar para a cozinha, Maria sentiu uma presença atrás de si. Tiago estava perto, o cheiro a chuva e a terra molhada a envolver-lhe a pele. Ela não se virou. Só sussurrou: está tudo bem. Não está, respondeu ele, a voz baixa, quase um segredo. Um momento de silêncio pesado instalou-se entre eles, antes que Tiago tocasse de leve o braço dela, onde a pele ainda estava quente da queimadura de sol. O toque foi lento, cuidadoso, carregado de uma ternura proibida. Maria sentiu o corpo estremecer, a respiração acelerar, como se um fogo invisível a consumisse por dentro. Era um jogo perigoso, uma dança entre o desejo e a razão, entre o proibido e o inevitável.
Ela estava presa no meio, incapaz de fugir, mas com medo do que poderia acontecer. Naquela noite, enquanto Antônio dormia ruidosamente no quarto ao lado, Maria e Tiago ficaram sentados na penumbra da sala, lado a lado, as sombras fazendo formas estranhas nas paredes. Ela sentiu as mãos dele a procurarem as suas, tímidas, hesitantes. Quando finalmente se tocaram, foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Mas o que parecia um momento de cumplicidade foi interrompido por um ruído súbito. A porta da frente a render, como se alguém estivesse a entrar sem ser esperado. Ambos se viraram, os corações a baterem forte, e no escuro entrava uma figura desconhecida, trazendo consigo uma ameaça silenciosa que faria toda a calma daquela noite desmoronar-se. E enquanto os olhos de Maria e Tiago se encontravam, uma certeza os assombrou. Aquele era apenas o começo de um segredo que poderia destruir tudo o que conheciam. Quem seria aquele intruso e que segredos traria consigo? A resposta, dizia-se pelo vento que soprava lá fora, estava para chegar, e com ela, um drama que ninguém na quinta de Vila Nova de Mil Fontes poderia prever. A casa ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som da respiração pesada de Maria e Tiago, ambos imóveis, fitando a figura sombria que atravessava o limiar da porta. A luz fraca do candeeiro pendurado no teto desenhava sombras alongadas nas paredes de pedra, conferindo à sala um ar de mistério e tensão quase palpável. A figura, um homem de estatura média, com um casaco escuro e um olhar duro, fechou a porta atrás de si, o rangido ecoando como um aviso. Maria sentiu o coração acelerar. O vestido de algodão lilás que usava parecia repentinamente demasiado leve para protegê-la daquele intruso inesperado. As sandálias de cortiça, que até então lhe davam conforto, agora pareciam frágeis, incapazes de apoiar naquele momento. Tiago, ao seu lado, ergueu-se devagar, os olhos atentos e o corpo tenso, pronto para qualquer eventualidade. Quem é você? Perguntou Tiago, a voz firme, mas com um tremor imperceptível. O homem sorriu, um sorriso frio e calculista, e retirou do bolso um envelope amarelecido. Vejo que sabem mais do que deviam, disse, colocando o envelope na mesa com um baque seco. Isto é para vocês. E é melhor abrirem rápido, porque o tempo está contra vocês. Maria trocou um olhar preocupado com Tiago, enquanto as gotas da chuva lá fora tamborilavam ritmicamente na vidraça, criando uma sinfonia inquietante. Lentamente, ela estendeu a mão e pegou o envelope, sentindo a textura áspera do papel velho. Ao abrir, encontrou fotografias e bilhetes que revelavam segredos do passado da família, segredos que ameaçavam desmoronar tudo o que ela acreditava ser verdade. Começou Maria, incapaz de terminar a frase. É só o começo, interrompeu o homem, já a dirigir-se para a porta. Vocês vão querer estar preparados para o que vem aí. Com um último olhar ameaçador, ele saiu, deixando atrás apenas o eco do seu passo e a sensação de que a vida de Maria e Tiago acabará de mudar para sempre. Tiago fechou o envelope com força, os dedos a tremer. Maria sentiu um nó na garganta, a mistura de medo e excitação a invadir-lhe o corpo. O verão quente de Vila Nova de Mil Fontes transformará-se numa tempestade de emoções e mistérios, e eles estavam no centro dela. Naquela noite, enquanto o vento uivava entre as árvores e as sombras dançavam nas paredes, Maria sabia que nada seria como antes. E no fundo do seu peito, uma pergunta insistente queimava. Estaria ela pronta para enfrentar a verdade, e as consequências que ela traria? O futuro estava envolto em névoa, mas uma coisa era certa. A história que começara naquele julho não tinha terminado. Era apenas o primeiro capítulo de um enigma que prometia revelar mais do que segredos de família, talvez até mesmo os desejos mais proibidos do coração. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela da cozinha da quinta, iluminando os detalhes do vestido lilás de Maria, agora amarrotado pelo sono. Ela movia-se devagar, com a pele ainda a arder da noite anterior, e os pés descalços tocando o chão frio de azulejos. As sandálias de cortiça jaziam esquecidas junto à porta, como testemunhas silenciosas do que começava a mudar. Tiago apareceu à porta, com a camisa desabotoada no topo, revelando a pele bronzeada e o peito marcado pelo esforço do dia anterior. O olhar dele era intenso, mas carregava uma sombra de inquietação, misturada com um toque de desafio. Na mão segurava a tábua de madeira onde, durante a noite, tinha entalhado as letras que formavam uma palavra simples, mas cheia de significado. Verdade. Sem dizer uma palavra, entrou e sentou-se à mesa, o olhar fixo no envelope que ainda repousava ali, à espera de ser aberto novamente. Maria sentiu o calor da sua presença, o perfume suave de terra molhada e a madeira recém-cortada misturando-se com o aroma do café acabado de fazer. Ao abrir o envelope, encontraram não só fotografias antigas, mas também cartas escondidas, revelando traições, mentiras e segredos enterrados profundamente na história da família. Cada palavra parecia cortar a tranquilidade da quinta, como se as próprias paredes sussurrassem as verdades ocultas. Maria, com a pele a arrepiar, sentiu o vestido deslizar um pouco mais sobre o ombro, deixando à mostra a linha delicada da clavícula.
Tiago, por sua vez, esticou a mão e tocou-lhe o braço com uma gentileza inesperada, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Achas que aguentamos isto? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Ela olhou para ele, os olhos brilhantes, e respondeu com um sorriso triste, não sei. Mas não podemos fugir. Nem outro. O dia passou lento, carregado de uma tensão que parecia crescer a cada instante. A sombra do mistério pairava sobre eles, enquanto o sol de julho continuava a queimar lá fora, como se quisesse incinerar tudo que estava escondido. E naquela tarde, quando o vento trouxe o cheiro das tilhas e o som distante do rio Mira, Maria percebeu que o que os unia ia muito além da família. Era um fio invisível, tenso e frágil, pronto para se partir ou para os prender para sempre. Mas o maior enigma ainda estava por vir. Algo escondido naquelas cartas, um segredo tão profundo que poderia mudar tudo o que conheciam, e talvez, a própria essência do desejo que crescia entre eles. No silêncio da quinta, enquanto as sombras se alongavam e a noite se aproximava, uma promessa pairava no ar. Nem todas as verdades são fáceis de encarar, e nem todos os desejos podem ser controlados. E assim, entre segredos e olhares que diziam mais do que podiam, o verão em Vila Nova de Mil Fontes continuava a escrever a sua história. Uma história de paixão, mistério e escolhas perigosas.